até o versículo 5. Antes de lê-la e comentá-la, nós vamos fazer a nossa prece, preparando-nos para esse momento da noite. Então, unidos em coração, em sentimento, em pensamento, agradecemos a Deus a oportunidade de mais uma noite nos reunirmos em seu nome, a fim de aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinos. Ajuda-nos, Senhor, com a tua inspiração, com a tua bondade infinita, a fim de que possamos juntos, todos nós, servir um pouco mais, ajudar mais e reclamar menos, nos queixar menos, atuando em teu nome, em prol de todos aqueles que se acercarem de nós. Possamos todos aprender a dar mais carinho, mais afeto, mais compreensão uns aos outros. Desse modo, sê conosco com as tuas lições, para que aprendamos e sirvamos com mais capacidade e com mais bondade. Paz e luz nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, eu vou ler a passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, para conversarmos a respeito desse trecho que eu considero excepcional, que está no campo dos julgamentos. E ele diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa afirmação de Jesus sempre me chamou muito a atenção, pelo fato de que não julgar para não ser julgado chama-nos a atenção para o fato de que dá a impressão de que ele queria nos alertar que, se nós fôssemos cruéis, condenatórios em relação aos nossos irmãos, nós, por nossa vez, também seríamos julgados pelo Criador, por Deus. Na verdade, o sentido é muito mais psicológico do que propriamente moral. O sentido psicológico dessa afirmativa eu considero bastante curiosa nesse modelo de interpretação. A psicanálise, desde Freud, entende que a criatura humana exerce, em função dos seus temores, mecanismos de defesa do próprio ego, ou mecanismos de escape que o ego adota para não ser flagrado nas suas imperfeições, nas suas limitações. Um desses modelos de defesa do ego é a projeção. O que é a projeção? A projeção é a adoção de uma medida onde aquilo que não gostamos em nós projetamos na outra pessoa e criticamos nela, quando deveríamos examinar essa limitação ou essa imperfeição em nós mesmos. Como temos dificuldade,
como nos dói muito examinarmos nossas próprias imperfeições, o que fazemos? Transferimos essas imperfeições para os outros e apontamos todas essas mazelas justamente naquela pessoa que está adiante de nós. E identificamos essas imperfeições, mostrando-as como algo abominável na outra criatura e não em nós. Por exemplo, quando Jesus se deparou com a mulher adúltera, com a mulher que fora flagrada em adultério, e eles a levaram até o mestre para que ele lhe desse a sentença final, ali estava um claro mecanismo de projeção. Aquela mulher havia sido flagrada cometendo adultério, isto é, tendo uma relação extraconjugal. Muitos dos que estavam ali, eram do sexo masculino, que estavam com pedras na mão. Claro, havia também várias mulheres, mas os que levaram aquela mulher até Jesus eram um grupamento de fariseus, de anciãos, pessoas que tinham uma certa autoridade naquele período. E eram homens. Homens que, durante o dia, cumpriam naturalmente o seu percurso natural em meio à família, cumpriam suas obrigações. Porém, de noite, com muita frequência, naturalmente não todos, mas muitos deles, frequentavam alguns bordéis. Frequentavam justamente aqueles lupanares, onde estavam mulheres que se entregavam à prática sexual. Então, eles também queriam ocultar de si as suas mazelas, as suas imperfeições, querendo mostrá-las justamente na figura daquela mulher que representava o martírio que eles deveriam introduzir em si próprios, num sentido psicológico, justamente aquela autoavaliação honesta dos seus próprios equívocos. Mas é difícil fazer isso. Então, o que fazemos? Projetamos nos outros. Aquela mulher, então, quase foi apedrejada. Então, nós lançamos justamente as pedras nas pessoas que apresentam as características que nós não queremos enxergar em nós mesmos. Numa tradução, eu posso colocar da seguinte maneira: existem pessoas que escandalizam e existem pessoas que se escandalizam com o escândalo dos outros. As pessoas que escandalizam, isto é, que cometem o delito, que cometem o equívoco, essas declaradamente, quando flagradas, ali estão à mostra com o seu erro. Foram identificadas no erro. Aqueles que se escandalizam com o escândalo do outro, possuem de alguma forma o núcleo do erro em si, porém não tiveram talvez oportunidade de executá-lo, mas o identificam, ou já tiveram oportunidade de praticá-lo e envergonham-se de si mesmos, só que de uma forma inconsciente. E essa vergonha inconsciente faz com que a pessoa, atemorizada em contato com o seu próprio delito praticado ou em vias de ser praticado, caso houvesse uma oportunidade, essa pessoa, atemorizada ou envergonhada, projeta imediatamente em outrem aquilo que vê em si próprio de uma forma muito calada, muito sutil, muito discreta. E no outro,
grita aos quatro ventos tudo o que ele praticou. É a autoacusação projetada, direcionada para uma outra pessoa, para um objeto. Vejam, por exemplo, só para fazer uma comparação, um outro mecanismo de fuga ou de escape do ego. Qualquer um de nós aqui talvez já tenha passado por isso. Nós temos uma discussão com alguém. Só que este alguém tem mais autoridade do que nós. Então não podemos ir com toda a força sobre ele. Vamos com cuidado, vamos com certo recuo, porque ele tem autoridade. Então não dizemos tudo o que gostaríamos. Nós não fazemos exatamente com ele o que gostaríamos de fazer, vamos com cautela. Então a conversa termina, no fundo, de uma certa forma, ele venceu, ele saiu ali ileso, ele saiu ali dando algumas ordens ainda, e nós ficamos profundamente revoltados, magoados. Mas não dizemos a ele tudo o que queríamos dizer. Não falamos com ele no tom de voz que gostaríamos. Não agimos de uma forma clara, evidente, conforme os nossos próprios sentimentos de reivindicação. O que fazemos então? Vamos para casa. Chegando em casa, lá vem o nosso cão, abanando o rabo, falar conosco, e logo ele leva o primeiro pontapé. Passado adiante, o cônjuge vem nos cumprimentar, falar conosco, e logo alteramos a voz dizendo: eu não quero nem conversa agora, por favor, não fale agora comigo. E saímos deslocando a raiva que tínhamos contra o nosso oponente direto, que ficou lá para trás, nas pessoas e nos objetos que encontramos. Empurramos cadeira, batemos porta violentamente. É o deslocamento das nossas ações. Da mesma maneira acontece a projeção. É uma forma até de deslocar o sentimento de perturbação que temos ao identificar a nossa falha inconscientemente no outro. Pegamos aquele sentimento perturbador e apontamos no outro, tentando corrigi-lo, em quem não temos de forma alguma nenhum tipo de autoridade, que é a vida ou a vivência da outra pessoa, que lhe diz respeito, não a nós. Entretanto, nós projetamos nela a nossa insatisfação. Isso acontece com muita frequência. Por exemplo, estamos no ambiente de trabalho e alguém ganha uma elevação de cargo, uma promoção. Logo, num dado momento, uma pessoa que trabalha ali, que também de alguma forma esperava uma colocação mais elevada e não teve, sente um fator importante que é um verdadeiro veneno nas nossas vidas. Chamamos de inveja. A inveja é um sentimento perfeitamente compreensível no ser humano, mas é um veneno, quando levada a proporções muito significativas. E alguém então sente essa inveja profunda do companheiro de trabalho que foi promovido. Então ele projeta sutilmente sobre o outro aquilo que ele vê que em si propriamente não tem, está faltando. Talvez algum nível de competência, de capacidade, de aprimoramento, de destaque em conhecimento, em preparo que ele deveria ter e que não foi localizado. Esse sentimento de vazio, angústia, inquietação por tirarmos o véu que encobria a realidade interna, esse temor é projetado no outro sob a forma de crítica. Por exemplo, num bate-papo no almoço com um outro colega de trabalho, nós dizemos: então fulano foi promovido, não é? Que interessante.
Sinceramente, eu não dou nem 2 meses para ele ficar nesse cargo. Você o conhece, você sabe que ele não tem tanto preparo assim, ainda é um novato, não vai dar certo, aquele lugar ali não é para ele. Mas vamos esperar, não é? Vamos deixar as coisas acontecerem. É a projeção da calúnia na direção do outro, que conquistou por méritos, por seu próprio esforço, aquele novo cargo promissor, em que deveríamos ficar felizes por ele. Deveríamos ficar alegres por ele ter alcançado um patamar mais elevado. É uma conquista nobre que uma pessoa adquire e deve receber dos seus colegas, dos seus amigos, o apreço devido. Mas não, alguns de nós, sentindo uma perturbação interior, onde o alfinete da dor cai exatamente sobre aquele detalhe que nos chama no âmbito mental. Você não teve o cargo, você não é tão competente assim. E isto que ele conseguiu, você ainda precisa se aprimorar um pouco. Ou fique feliz com o seu amigo. Não. Imediatamente sobe um sentimento de inveja. E nós projetamos nele justamente aquela falta que localizamos em nós, que ele tem e talvez nós não tenhamos. Deveríamos nos aprimorar, estudar um pouco mais, nos preparar um pouco mais, como ele fez e não alcançamos. Ele ganhou, ele teve vitória, nós não tivemos. É um sinal, talvez, para dizermos a nós mesmos: preciso me empenhar mais, preciso me dedicar um pouco mais, devo me esforçar e estudar mais. Não. A inveja toma conta e imediatamente nós caluniamos o outro. Nós chamamos isso de projeção ou julgamento, como coloca Jesus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Vamos então agora à tradução do que isso quer dizer. Eu vou dar um exemplo típico aqui. Vamos dizer que eu nunca tenha ido a uma determinada cidade. Não conheço essa cidade. Não conheço de forma alguma os locais típicos que pertencem a essa cidade. Os locais de turismo, os hábitos culturais, como ela se mantém. Não conheço nada a respeito da cidade. Alguém chega e diz: você já viveu em tal lugar? Eu falo: não. Como são os costumes do local? Não sei, nunca estive lá. Como são os modelos de casas que lá são construídas? Não sei, nunca vi. Quais são os ambientes no sentido culinário? Quais são os tipos de comidas ali típicas que existem? Não sei, nunca experimentei. Eu não posso, de forma alguma, emitir uma opinião sobre algo que desconheço por completo. Eu não posso, de forma alguma, dar uma avaliação concreta sobre algo em relação ao qual eu nunca tive contato, nunca experimentei, nunca peguei, nunca vivi. Se eu não fui àquela cidade, se eu não morei ali, se eu não presenciei os costumes, se eu não experimentei da comida, eu não tenho como dar qualquer informação sobre tal cidade. Isto quer dizer que, quando eu emito uma opinião sobre alguém, quando eu faço uma crítica sobre alguém, é porque eu vivi ou estou propenso a viver exatamente aquilo que eu critico. Não há possibilidade de eu emitir uma opinião fora daquilo que eu conheço. Nós chamamos isso de um processo de projeção natural. Quando eu escolho alguém
para conviver, alguém para me relacionar, alguém para fazer parte de algo importante. Eu projeto minhas expectativas naquela pessoa. Quando eu decoro minha casa, quando eu preparo todo o ambiente onde vou morar, os detalhes, os cuidados, eu projeto minhas satisfações pessoais, tudo aquilo que há em mim de conteúdo emocional, intelectual, eu projeto no ambiente onde eu me encontro. Uma casa, uma moradia, diz muito sobre a pessoa, fora e dentro. Quando nós olhamos fora, no ambiente daquilo que ela elege, é claro que eu conheço o que está interiormente de alguma forma. Então tudo sempre será uma projeção. Tudo sempre será um deslocamento daquilo que eu crio dentro de mim em relação aos outros. Tudo aquilo que está dentro de mim é lançado para fora, projetado para o exterior. Portanto, aquilo que eu digo, aquilo que eu construo, aquilo que eu faço é algo que estava anteriormente dentro de mim. A mesma forma acontece com a projeção da crítica ou do julgamento em relação a quem quer que seja. Quando eu sou uma pessoa ponderada, por exemplo, quando eu digo, não, fulano tem capacidade, ele vai conseguir, eu desejo muito que ele tenha prosperidade, que ele consiga os objetivos que tanto almeja, e eu torço por ele, eu vibro muito por ele. Quando isso é sincero, esse elemento de virtude também está em mim. Eu já tenho esse elemento de virtude, esse elemento virtuoso. Mas quando eu critico o oposto, fulano não vai dar conta, ele é um incapaz, eu estou mostrando o que dentro de mim tem, porque eu só posso avaliar para fora com base no que tem dentro. Caso contrário, não tenho possibilidade, de forma alguma, de fazer qualquer avaliação ou qualquer crítica a algum ambiente, a algum objeto, a alguma pessoa, a algum tipo de tarefa, seja o que for. Não tenho essa possibilidade. Então fica aqui essa mensagem de Jesus, dizendo que não julgueis, para que não sejais julgados. Isto quer dizer que, quando você julga, diz ele, você está justamente apontando como você é para os outros. Quando você aponta lá fora, você está com um dedo também sendo apontado para você mesmo. É muito curioso isso e é muito preocupante. É um exercício em que devemos policiar nossa imaginação, nosso estado de críticas, nossas opiniões, fazendo uma autoavaliação honesta de nós mesmos, antes de fazermos qualquer julgamento em relação aos outros. Não julgueis, para não serdes julgados, quer dizer, conforme você julga, também julgarão você. Aqui está escrito, vou ler novamente. Ele diz assim: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É típico isso, isto é, quando eu critico uma pessoa de forma contumaz e dura, eu estou dizendo, de alguma forma, que aquilo que eu estou apontando no outro eu tenho. Caso contrário, como eu poderia delineá-lo conforme eu imagino? É porque eu tenho bases para isso, bases que estão em mim. É curioso isso, quando alguém fala assim, por exemplo, fulano não presta de jeito nenhum. Então é porque ele, de alguma forma, também não presta. Alguma coisa ele já fez, está fazendo ou está prestes a fazer, se houver oportunidade, que mostram ele possuir a mesma coisa que apontou do outro.
Isso é evidente. Quando alguém diz, aquele é um incompetente, eu estou mostrando de alguma forma que estou em dúvida comigo, inseguro comigo quanto à minha competência. Vejam que curioso. Devemos ter muito cuidado quando fizermos algum julgamento às pessoas. Porque conforme julgamos os outros, não sei não, aquele ali, com certeza, como costumamos dizer vulgarmente, não é flor que se cheire, é alguém instável, é alguém que não dá para confiar, não sei não, hein? Muito cuidado com ele. Estamos apontando em nós algo que também não é confiável. Estamos dizendo às pessoas que de alguma forma em nós existe algo que deve ser apontado como desconfiança, como dúvida. Então, o melhor é educarmos-nos com base no silêncio, as ofensas, no silêncio, as críticas e aos julgamentos. É muito melhor fazermos uma autoavaliação e dizermos para nós mesmos: o que está passando pela minha cabeça nesse momento em relação a fulano, em relação ao cargo que ele ocupa, em relação ao comportamento que ele adotou? Eu não gostei? Tudo bem, eu tenho o direito de não simpatizar com aquele comportamento. Mas o que está realmente passando pela minha cabeça? É um julgamento cruel? É um julgamento sem compaixão? É um julgamento que não dá oportunidade para a pessoa se restabelecer? Ou é um julgamento falso, na verdade? Eu não sei do que estou falando. Quando digo, não dou 2 meses para que ele perca o cargo, ele não é competente. Como é que eu sei disso? Como eu posso avaliar que ele não será competente? Como eu posso avaliar que ele não será realmente alguém tão capaz assim? E de repente se saia muito bem, tenha êxito na profissão, tenha êxito na nova função. Quem sou eu para julgar dessa forma coisas que eu sequer sei a respeito do íntimo e da vida de quem quer que seja? Efetivamente fazemos isso. Então, antes de tudo, façamos uma autoavaliação. O que está passando pela minha cabeça? Seria realmente um sentimento, na verdade, de inveja? Seria realmente um sentimento de menosvalia a meu respeito, verificando que eu também não me preparei tão bem, eu também não me dediquei como ele, eu também não me esforcei. Isso que eu estou pensando dele, que eu não tenho certeza, na verdade é algo que eu já fiz, que eu já pratiquei e do qual me envergonho. Será que não é isso que está, na verdade, assinalando em mim algo que eu devo observar, que eu devo me prevenir para não fazer novamente? Será que não é isso que está passando pela minha cabeça? Algo que diz assim: você já praticou isso. Você não tem certeza se ele se sairá bem, mas você já não se saiu antes. Você já foi incauto, você já foi uma pessoa precipitada e falhou naquele dado momento e não se dá conta disso. Está apontando no outro uma falha que é sua. Façamos esse autoencontro. Tenhamos cuidado com o que digamos a respeito de quem quer que seja, em todos os âmbitos das nossas relações, das nossas convivências. O melhor é não fazer julgamento algum. Algo nos incomodou? Façamos uma autoavaliação. Por que nos incomodou? Por que está nos perturbando isso? Será que é algo que está sintonizando? É algum sentimento que está sendo sintonizado com as nossas memórias, com as nossas lembranças? Pode ser isso. Sempre há um problema que está em nós, não na outra pessoa. Então tenhamos muito cuidado, todos nós, com o julgamento que fazemos. Conforme diz Jesus, porque observas o argueiro que está no olho do teu próximo, quer dizer, aquele cisco minúsculo
aquela pequenina falha, aquele pequeno detalhe no olho do próximo e não enxergamos o verdadeiro tronco de madeira que está no nosso, obliterando a nossa visão, cegando-nos e nem nos damos conta disso. Então, primeiro de Jesus, tira a trave do teu olho, isto é, tira tudo aquilo que está empanando a tua visão para a realidade. E qual é a realidade? A realidade de que quando acusamos alguém, estamos nos acusando. Quando apontamos a falha de alguém, estamos apontando a nossa falha. Quando dizemos que alguém não presta, estamos falando, na verdade, de nós, de algum erro do qual não nos perdoamos, de algum equívoco do qual não conseguimos esquecer e nos desculpar, ou que estamos propensos a fazer caso haja uma oportunidade. Então é necessário indulgência para com os nossos irmãos e também indulgência em relação a nós mesmos, com as nossas imperfeições, com o nosso sentimento de inveja, com o nosso sentimento de menos-valia, com aquelas percepções equivocadas que temos sobre nós e sobre os outros. É preciso ter uma indulgência muito grande em relação a nós e aos outros, a fim de que tenhamos, todos nós, maior tolerância e maior capacidade de silêncio para não ofender, para não criticar, para não caluniar, para não perturbar o território e a liberdade do outro de ser feliz como lhe aprouver. Não cabe a nós decidir como será a vida das outras pessoas, somente a nossa. Então, vamos dar conta fundamentalmente da nossa existência. Percebamos de modo muito significativo os nossos próprios erros, as nossas próprias imperfeições, deixando em paz a vida alheia, para que siga conforme aprouver a cada um. E quando nos percebermos em contato com alguém que cometeu um excesso, que cometeu um deslize, silenciemos a crítica, a ofensa e façamos tudo quanto pudermos para ajudar, para incentivar a mudança, para contribuir com a transformação e não colocando vulgarmente, como se diz, lenha na fogueira, querendo ver o insucesso alheio para que o ego seja atendido nas suas necessidades infantis, ocultando ainda mais aquelas mazelas, aquelas imperfeições que foram apontadas no outro. Porque quando eu aponto, eu me julgo. Fica essa lição então. Na medida em que julgardes, sereis julgados também. Traduzindo, para concluir, quando eu critico algo em alguém, falo, sobretudo, de mim mesmo declaradamente para os outros. Da mesma maneira, quando enalteço, quando auxilio, quando incentivo, também mostro que dentro de mim já existem algumas virtudes. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar. Nós vamos encerrar aqui fazendo uma vibração, como sempre fazemos, unidos, e depois vou ler alguns comentários, questionamentos que alguém tenha colocado aqui, que possam ser úteis para o nosso aprendizado também. Então, fechemos os nossos olhos com tranquilidade, agradecidos a Deus pelas bênçãos da sua presença dentro e fora de nós, amando-nos incondicionalmente. E nessa percepção da realidade, de que somos filhos de Deus, merecedores do bem, da luz e da paz, nós vamos envolver todo o planeta em vibrações de paz, de luz e de sustentação. Amorosamente envolvemos todos os povos, nações e territórios em nossas vibrações de amor,
para que encarnados e desencarnados que habitam este planeta recebam-nas com muito amor, com muito carinho. Amorosamente nós envolvemos o nosso país, o nosso povo, os nossos governantes, rogando por todos, para que a luz divina penetre em todos os corações, provocando bênçãos e despertamentos em nome do amor e em nome da paz. Amorosamente envolvemos os nossos lares, os nossos familiares, encarnados e desencarnados, companheiros de trabalho, pessoas queridas e também aqueles com quem temos dificuldade de relacionamento. Nós oramos por todos. Lembramo-nos também dos enfermos que estão nos hospitais, pronto-socorros, dos presidiários nas cadeias públicas. Recordamo-nos das crianças nas creches, nos orfanatos, nas ruas. Envolvemos carinhosamente os idosos nos asilos, casas de repouso ou em seus lares. Envolvemos também com muito amor todos aqueles que estão nas ruas, vilas e becos, onde houver uma criatura necessitada, que a bondade de Deus se faça presente. Amorosamente nós envolvemos todos os lares da terra e cada membro familiar. Amparamos todos os que trabalham pelo bem e pela paz, e também sustentamos com mais intensidade aqueles que discordam do bem e da paz. Carinhosamente envolvemos todos os que se perderam pelos caminhos, pelo crime, pelo vício, pela perturbação da ordem geral. Todos sejam amparados. Envolvemos também com muito amor todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, na ciência, na política, na cultura, na arte, na religião, em todos os setores. Pedimos em particular pelas famílias que perderam entes queridos em função da Covid-19, ou por outros meios. Todas recebam nesse momento o amor divino em seus corações, bênçãos de esperança, confiança e fé em um amanhã melhor. Também envolvemos os profissionais da saúde, profissionais da manutenção, profissionais da alimentação, da segurança e de todos os setores envolvidos nesse momento, que se expõem em prol de toda a comunidade. Todos recebam o amparo divino. E vibramos por nós, que aqui estamos, encarnados e desencarnados, companheiros de jornada, da jornada espiritual e da jornada terrena, que estamos juntos, sempre em contato, porque somos uma imensa família. Pedimos a Deus nesse momento: Senhor, abre os nossos corações para o bem. Ajuda-nos a cessar os movimentos da língua na direção rude contra o nosso semelhante. Que as nossas palavras possam ser de incentivo, de amparo, de sustentação, de equilíbrio, porque nunca se conheceu, em qualquer época da humanidade, que a ofensa tenha transformado povos. Ao contrário, sempre motivou a violência, a destruição e a crueldade. Ajuda-nos, portanto, a colocar nos nossos lábios palavras de incentivo, de amparo, de luz e de bondade, a fim de que logo mais tudo isso passe e o clima que permaneça seja o da confiança e o da paz, porque soubemos usar lucidamente a bênção da palavra que tu nos ofereceste.
paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos passar aqui nos comentários antes de encerrarmos. Temos aqui vários comentários nos transmitindo boa noite, nos transmitindo incentivo, e nós agradecemos muito por isso. Várias pessoas aqui enviando o seu boa noite, o meu também, muito obrigado pela participação. Comentário aqui da Medeia, minha colega de trabalho, profissional competente, está na linha de frente da Covid-19. Muito obrigado pela participação, fez um comentário aqui muito engraçado, gentil, eu agradeço, e uma pessoa muito querida. Tivemos, como sempre, a nossa participação do Texas aqui, os companheiros nossos. Temos também aqui sempre a Deise Florencio, que está na Pensilvânia, sempre conosco no programa Jesus e o Logos. Aliás, depois de amanhã, programa Jesus e o Logos, nessa quinta-feira às 10 horas da manhã, aliás, está mais cedo agora porque está sendo online. Vou convidar você para participar comigo às 10 horas da manhã, um tema muito interessante: técnicas de relaxamento e de redução da ansiedade em tempos de pandemia. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. E amanhã, um tema excepcional. Amanhã, uma live no Instagram. Eu gostaria que você participasse conosco, siga-nos lá no Instagram, Cline Logos, é a nossa página no Instagram, mitos e verdades sobre o perdão. Com certeza não será mais tão difícil perdoar depois do que vamos conversar amanhã. Com certeza. Eu quero muito que você participe comigo. Siga-nos no Instagram, Cline Logos, está lá. Você pode nos seguir e acompanhar a live amanhã às 8h30 da noite no Instagram. Mitos e verdades sobre o perdão. Convide mais pessoas e participe conosco. Vamos continuar aqui. Bem, então os participantes aqui nos deram o seu boa noite, agradecidos pela oportunidade. Nós também, muitos colegas nossos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, alguns de fora, outros conhecidos aqui que participam das nossas lives rotineiramente, o meu agradecimento, e eu espero sinceramente que amanhã e quinta-feira possam estar conosco. Amanhã, mitos e verdades sobre o perdão no Instagram, na nossa página Cline Logos. Siga-nos na página. E quinta-feira, programa Jesus e o Logos pela rede Boa Nova de Rádio aqui no Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Ali você vai acessar o nosso programa às 10 horas da manhã, quinta-feira, técnicas de relaxamento e redução de estresse e ansiedade em tempos de pandemia. Vai ser muito interessante, você vai aprender muitas técnicas para usar em casa, em como mudar o seu padrão interno, o seu estado emocional interno, reduzindo ansiedade, reduzindo estresse, reduzindo sentimento, às vezes, de hostilidade, de raiva, de inquietação, de insatisfação. Como mudar isso? Quinta-feira, às 10 horas, vamos abordar no programa Jesus e o Logos. Então, muito obrigado pela sua participação. Amanhã e quinta, conosco. Conto com vocês, então. Fiquem com Deus e uma boa noite.